dos problemas que deve preocupar mais os portugueses tem a ver com o saldo, a evolução demográfica. Quando eu comecei a trabalhar nos anos 70, nós tínhamos cerca de 200 mil natos vivos por ano e cerca de 95 mil óbitos. Então havia um saldo positivo bastante elevado, mesmo tendo em conta os imigrantes que rondavam por cerca de 60 mil por ano e que, em geral, eram pessoas muito pouco qualificadas. A situação mudou completamente. Como sabem, nestes últimos anos, nós temos cerca de 80 mil natos vivos, muito menos do que tínhamos, e, aliás, grande parte, ou uma parte significativa, tem a ver com a população que imigrou para Portugal. Mas, portanto, temos cerca de 80 mil natos vivos, temos cerca de 125 mil óbitos. Como sabem, o número de óbitos aumentou bastante com o Covid. Não compensamos, portanto, continuamos a ter um excesso de mortalidade que, aliás, se agravou muito nestes últimos 2 meses. Portanto, temos um número de óbitos muito superior ao número de natos vivos. Esta diferença é compensada pelo número de imigrantes, portanto, em geral, jovens, população ativa que vem trabalhar para Portugal e que, em termos oficiais, andará por volta dos 120 mil, mas provavelmente atingirá cerca de 200 mil. E temos, por outro lado, um número muito significativo de emigrantes, cerca de 80 mil por ano, muitos deles qualificados, mais de 30 mil com ensino superior. É uma situação muito preocupante, porque é uma situação em que estamos a perder população ativa qualificada, estamos a receber população muitas vezes menos qualificada, mas que ajuda muito também na atividade do país, mas tudo isto cria uma situação de desequilíbrio muito grande em relação ao funcionamento da democracia. Enquanto que nos anos 70 a maioria do voto era um voto de jovens e de população ativa, a seguir ao 25 de Abril, agora não. Agora, segundo a estrutura etária, quase 30% é de população com mais de 60 anos, mas é preciso ter em conta que estes jovens que vêm muitas vezes não votam, ou por uma questão de língua, ou uma questão até de registro, ou porque de facto não estão identificados nesse aspecto com o nosso país. O caso muito interessante é o caso da população brasileira, que está bastante integrada no nosso país, mas quando houve a grande eleição no Brasil entre Lula e Bolsonaro, foi aí que votaram. Portanto, esses nossos amigos brasileiros sentem-se identificados, como é normal, com o seu país. E há uma grande mobilização eleitoral, mas para as eleições do seu país, não para as nossas eleições. E, portanto, isto significa que, na verdade, nas próximas eleições de março, não teremos apenas 30% de votos de mais de 60 anos, muito, segundo as minhas estimativas, muito possivelmente estaremos na casa dos 50%. Porque, entretanto, os jovens portugueses que saíram, que emigraram, também muitas vezes não votam, é muito pequena, muito reduzida a sua percentagem de eleitores, porque estão até muitas vezes desiludidos, zangados com o nosso país e identificam-se com o país onde estão. Isso significa que estamos a criar uma democracia de idosos, como é o meu caso, ou seja, o modelo democrático é capturado por um extrato etário. Ainda por cima, um extrato etário que não é população ativa, que não é contribuinte, é população subsidiada. É evidente que isso é muito preocupante e, aliás, ajuda realmente a compreender porque é que os partidos políticos, nesta fase pré-eleitoral, se têm multiplicado em promessas, algumas delas totalmente irrealistas, mas promessas orientadas para o meu grupo etário, não para os jovens que, entretanto, abandonam o nosso país. Qualquer modelo democrático, quando é capturado apenas por um segmento etário, torna-se um modelo político instável, que não é sustentável. E é por isso que convém que haja políticas públicas que ajudem a corrigir esta situação. Até agora, os partidos não têm apresentado propostas sobre estas matérias, tem sido um silêncio bastante ensurdecedor. Portanto, esperamos que agora, nas próximas semanas, surjam efetivamente propostas interessantes.